o PEC-Q, qual que é a fórmula do PEC? Então, o nosso PEC-Q lá, ele vai ser a seguinte fórmula, custos mais fixos, mais despesas fixas, divididos pela margem de contribuição. Então, sempre vai ter essa atribuição, digamos assim, dos custos e das despesas fixas, que vai dividir pela margem de contribuição. Então, nós temos que entender o seguinte, que o nosso PEC aqui, né, o ponto de equilíbrio, ele vai estar automaticamente atrelado à nossa margem de contribuição, que foi o nosso primeiro conteúdo. Se a gente for pegar o PE, ponto de equilíbrio econômico, e o ponto de equilíbrio vai ser os custos fixos mais despesas fixas mais lucro esperado ou lucro desejado divididos pela nossa margem de contribuição. Então, a margem de contribuição, ela é comum em todos os pontos de equilíbrio, inclusive o ponto de equilíbrio financeiro, que vai ser custos fixos, mais as despesas fixas, menos despesas não financeiras ou não desembolsáveis, divididos pela margem de contribuição. Então, o nosso segundo conteúdo aqui, que é o PEC que nós estudamos, ele vai estar em todos eles vai utilizar, né, a margem de contribuição. Então, eles são atrelados à questão de análise gerencial da empresa, análise de gestão, para saber se a empresa está tendo retorno sobre o seu capital, para saber o esforço financeiro que a empresa tem, quanto que ela precisa definir a questão de metas de vendas, né, em quantidade, em valor, como que ela vai pautar a formação do preço de venda dela. E aqui o nosso próximo conteúdo, que é a nossa formação de preço de venda. Então, boa noite, Eduardo. Eduardo está entrando agora aí conosco na sala. O que ocorre é o seguinte, pessoal. Quando nós vamos fazer agora o próximo conteúdo, que é o preço de venda, ele também vai estar atrelado à questão de quantidade, à questão das despesas variáveis, então, a questão de quanto que eu preciso vender. Então, ele vai ser conteúdos um atrelados ao outro. Por isso que eu pedi essa aula online com vocês, para quê? Para que a gente consiga entender a seguinte situação, que se eu não conseguir compreender a margem de contribuição perfeitamente, eu não vou conseguir calcular o PEC e eu não vou ter noção do como que eu consigo proceder, esses dois conteúdos anteriores vai impactar na questão do meu preço de venda. Como que eu calculo o meu preço de venda? Para calcular o preço de venda, existem algumas formas. A primeira forma que tem é o preço de venda. O que acontece? Eu chamo ele com base em mercado. Ou seja, é aquele produto que eu não consigo atribuir o preço de venda com base em meu custo, porque é o mercado que faz o preço dele. Quando é o mercado que faz o preço do meu produto, ou seja, existe uma limitação que eu posso ter de preço de venda. Eu vou dar o seguinte exemplo: feijão, arroz, produtos alimentícios. Normalmente eles são definidos com uma margem muito pequena de contribuição, mas eles vendem em muita quantidade. Só que feijão, arroz, produto alimentício são bens essenciais, ou seja, se ele subir ou não, que nem um pacote de feijão lá de R$ 3,75, R$ 4, vai para R$ 10 agora na entre safra. Isso é meio cotidiano, todo mês de maio, entre safra aí, de feijão, que sobe o preço de feijão absurdamente. As pessoas não vão deixar de comer feijão porque o preço subiu. É um produto essencial de sobrevivência.
o mercado ele vai comprar. Mas existe aquele produto que se o preço subir, as pessoas deixam de comprar, porque as pessoas são limitadas, não é bem de sobrevivência, então se achar que está muito caro, não vai comprar. Então, esse é o tipo de produto que quem define o valor que vai pagar nele é o cliente, né? O cliente vai definir o quanto vai pagar, né? Então, o mercado de clientes que define o valor com base no mercado. Nesse caso, o que nós temos que fazer? O custo, ele tem que se adaptar ao preço do mercado. Nós vamos reduzir o custo, reduzir as despesas até que se encaixe dentro do que o mercado está pagando. A segunda opção que nós temos, né, é o preço de venda. Ele tem a base em custo, que é o mais atribuído, ou seja, quem define o preço de venda é o custo, né, de aquisição que a empresa vai ter. Sobre o custo de aquisição, a empresa calcula ou joga o que nós chamamos de markup. O markup, ele tem um divisor, nós chamamos de divisor. Markup divisor, ele vai definir o nosso... Ele vai definir o nosso preço de venda. Então, esse markup divisor, o que acontece? Ele vai ser definido com base em uma lucratividade, com base em uma soma de despesas e com base numa soma que a empresa tem para pagar, né, as suas despesas dentro do conceito geral que o preço de venda ele deve compor o custo fixo, as despesas fixas e o lucro da empresa. Então, dentro do preço de venda, ele deve compor tudo isso daí, ou seja, o preço de um produto, ele deve pagar o custo fixo, deve pagar as despesas fixas, ele deve também pagar, né, o lucro, né, e assim como as suas despesas variáveis. Então, o custo variável, ele tem que pagar tudo, ainda gerar o lucro. Então, esse markup divisor, vou dar um seguinte exemplo aqui. Se as despesas gerais da empresa, despesas gerais, eles representam 20% do preço de venda, né? Então, estava com 20% do preço de venda, vamos colocar lá que as despesas, né, os custos, despesas, impostos, ele representa 30% de preço de venda, e o lucro da empresa representa 10% do preço de venda, né? E o meu custo, o custo variável, o custo direto do mercado, o custo da mercadoria, foi de R$200. Como que eu procedo, então, o meu cálculo do preço de venda? Então, se eu a minha compra, o custo de compra, eu paguei num produto R$200, por quanto que eu preciso vender ele para pagar, né, os 30% de imposto, para pagar os custos fixos equivalente a 20%, né, e ter mais um lucro. O que eu vou fazer isso? Então, existem algumas fórmulas. O método mais geral, aplicáveis, existem algumas formas, que eu chamo de PVB, né? É o preço de venda bruto. O PVL, preço de venda líquido, de impostos. Para mim saber o quanto que seria, ou para mim até informar o meu cliente, o quanto que ele está pagando do imposto, o quanto tem de imposto atrelado sobre o preço de venda dele. Eu tenho mais uma outra forma de cálculo, que é o PVB bruto, preço de venda bruto, né? Esse preço de venda bruto, ele é com desconto, com margem de desconto. Então, tem 3 formatos de preço que eu posso aplicar. O preço de venda bruto, eu vou aplicar todos os percentuais.
preço de venda líquido, eu desconsidero o percentual de lucro, de impostos, ou seja, não vou incluir os impostos. Já a margem de desconto, eu vou incluir uma margem que eu posso conceder para o meu cliente. Então, o que eu vou acontecer? Primeira coisa que eu faço para calcular o preço de venda é o cálculo do markup. Como que eu vou calcular lá? Eu vou pegar 100%, que vai mais, equivale aos meus custos, que eu vou agregar sobre ele, e vou diminuir 20%, vou diminuir os 30% que eu preciso pagar dos meus impostos, né? E vou diminuir os 10% que eu preciso obter de lucro. Então, meu markup, ele será o meu coeficiente divisor, né? Ele será o meu coeficiente divisor. Que essa atribuição, pessoal, direta, o que eu faço na seguinte situação? Vou pegar 100, menos 20, menos 30, menos 10, então eu vou pegar lá esse 100%, menos 20, menos 30, menos 10, daí ele vai me dar esse percentual aí de valor, né, de 60%, né, 60%, né, que eu preciso atribuir lá, fazer a atribuição. Esse 60%, na realidade, para a minha regra de cálculo, ele vai me equivaler a 0,60 em coeficiente. Meu coeficiente de markup. Então, o que eu vou pegar lá? O meu custo, vou dividir ele, né, pelo meu markup, que é o meu markup divisor. Nesse caso, o preço de venda, o que vai ser? Então, o meu preço de venda PVP, ele será 200 dividido por 0,60. Ok? Então, meu preço de venda vai ser esse valor aí, 200 dividido por 0,60, que vai ser o meu vai ser o meu preço de venda bruto, incluindo os meus impostos. Então, incluindo todos os impostos. Então, meu preço de venda vai ser R$ 333,33. Okay? Esse aqui é o primeiro cálculo de preço de venda, considerando todos os meus formatos que eu tenho de aplicação. Milene acabou de entrar, e antes de eu explicar alguma outro preço de venda, eu pergunto se vocês têm alguma dúvida em relação a esse próximo conteúdo, que é o preço de venda, ou se vocês querem fazer algum comentário, eu aguardo um instante aí. Já aceitei a Milene, Eduardo. Alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, se não tem dúvida, porque ninguém falou nada, né? Todo mundo entendeu perfeitamente o que eu quis dizer. Vamos continuar. Então, vou vender por 333. Então, esse custo, esse preço de venda, ele já vai estar aqui incluso o valor que eu tenho que pagar de custo e despesas fixas gerais, o valor que eu tenho que pagar de imposto e o meu lucro. Então, já está tudo no preço de venda bruto, ok? Então, vou estar tudo incluso aí dentro. Então, vou ter aqui o meu preço de venda bruto. Ah, professor, mas vamos lá. Quanto sai esse produto, né? Quanto sai o meu produto
se não for pagar os impostos, se não tivesse os impostos incluídos, quanto que eu estaria pagando isso? Então, ele vai ter o mesmo cálculo, vai ter que fazer um markup dele, sem os impostos. Quanto que sairia sem os impostos? Eu vou pegar lá 100%, eu vou diminuir, né, os 20% e vou diminuir os 10% do lucro do empresário. Então, eu não vou ter lá os meus 30% de impostos, né? Então, vamos colocar aqui que 100, eu vou ter aí o percentual aí de 70%, né? Diminuindo tudo isso aí, eu vou ter esse percentual. Eu acabei de... Só vou recapitular aqui, que agora que eu percebi que é 40% aqui, pessoal, desculpa. Fazendo... O preço de venda bruto seria R$500. Desculpa, o equívoco, são 60% incluso, né? Então, eu vou ter aqui meu preço de venda, né, que vai ser a 70%, que vai dar o meu coeficiente de 0,7. Isso significa o quê? O meu preço de venda, sem impostos, né? Sem impostos vai ser 200 dividido por 0,70. Então, sem impostos, é sempre esse seguinte valor. R$285. Então, com imposto, R$500, sem imposto, 285,71 centavos. Ou seja, esse aqui é o meu valor, preço de venda, se não existisse o imposto. Então, o meu cliente ele vai estar ciente hoje, nas notas fiscais, já vem destacados os valores que são de impostos, o percentual aproximado de impostos que as pessoas pagam. Então, todo produto, pessoal, que nós compramos, ele já está embutido no preço de venda dele os impostos. Não existe como sair. Imposto todo mundo paga. Então, se você pegar o talão de luz, de água da sua casa, você vai ver lá o valor que tem, por exemplo, de impostos. Então, impostos não tem como, né, escapar dele no PVB. Então, quando a gente vai lá em margem de preço de venda com desconto, né, o que é esse preço de venda com desconto? Ele vai dar lá o valor, né, que a empresa vai estar vendendo o seu produto, né, com desconto, né, já incluído. Então, se eu quero conceder 10%, eu vou incluir 10% sobre o preço de venda bruto. Então, o que acontece? Seguinte situação. Aqui nós temos um preço de venda de R$500, né? Então, esse preço de venda bruto que eu tenho, eu quero calcular 10% que eu vou dar de desconto para o meu cliente. O meu cliente sempre pede um desconto. E à vista vai ser quanto? Então, quando eu coloco, eu vou oferecer para o meu cliente por quanto? Para mim chegar no R$500, para me pagar todas as minhas despesas. Quando eu vou fazer isso, eu vou pegar 100% menos 10% que eu quero dar de desconto, ou o desconto máximo que eu quero dar para o cliente, né? Então, de 10%, eu vou ter aqui os 90%. Né? 90%. Então, eu quero chegar a 90%, que vai equivaler ao meu preço de venda, que no coeficiente da 0,9. Então, no preço de venda, eu vou ter R$500 divididos por, né, 0,90, que eu vou ter lá o meu preço de venda com desconto. Então, eu chamo isso aqui preço de venda com desconto. Okay? Então, esse preço de venda com desconto, ele vai estar atribuído o valor que eu vou anunciar para o meu cliente. Eu vou anunciar para o meu cliente por este valor. Então, quando eu vou chegar numa loja, eu não vou perguntar qual que é o custo, a gente pergunta qual que é o preço de venda.
E as pessoas vão informar o preço de venda. Ah, o preço de venda dela vai ser quanto o preço de venda? Então, eu vou pegar lá, ele vai ter os R$500 que ele quer, né? Ele vai ter a dividir por 0,90, né? Ele vai oferecer o preço de venda dele por R$555,55. Ah, então esse aqui vai ser o preço de venda. Por que eu vou oferecer por este valor? Porque quando o meu cliente chega numa loja e pede um desconto, fala, à vista eu te dou 10%. Então, ele vai pegar lá R$555 e vai conceder 10% de desconto. Então, se ele pegar exatamente esse valor, concedendo esse valor de desconto, né? O que ocorre? Ele vai chegar lá no valor, lá, 555,55 vezes 10%, né? Ele vai dar um desconto lá de R$55,55, chegando lá no preço de venda que ele quer subtrair por R$500, que é o preço de venda bruto. Então, o preço de venda, na realidade, com desconto, o que é? Eu atribuir um percentual de margem que eu posso negociar com o meu cliente, onde, né, onde eu posso dar de desconto para ele. Então, eu vou atribuir esse valor onde eu posso dar de desconto para ele. Então, o que ocorre é o seguinte, todo preço de venda, aqui no Brasil, ele já está incluído um percentual de desconto para pagamento à vista. Existem algumas empresas que elas são mais realistas. Elas anunciam o preço de venda por R$500. Se você quiser parcelar, ela vai subir lá para R$555. E as pessoas falam, não estou pagando juro porque eu estou parcelando. Não. Toda compra parcelada existe custo financeiro. Então, quando você compra um produto, se você paga à vista, você tem um desconto em dinheiro. Se você não paga ele a prazo, vai ter o custo financeiro. Então, não existe venda parcelada em 10 vezes sem juros, em 3 vezes sem juros. É parcelada, existe o custo financeiro já embutido dentro do preço de venda normal. Deu para entender, pessoal?